fez o desafio para este estudo, a partida não era um tema que dominasse e que continua a não ser, e a ponta que encontrei para onde pegar foi precisamente a figura do Jaime Cortesão, que ele continua a ser hoje uma figura tremendamente esquecida. Eu recordo que no dia em que conheci o Miguel Vial, estávamos a falar da revista Nova Águia, onde tinha saído, e creio que não estavam presentes na FNAC. O Miguel, com um certo exagero, estamos a falar de um artigo meu sobre o Jaime Cortesão, eu disse com um certo exagero, mas que é um exagero significativo, não podemos ser as únicas pessoas em Portugal que conhecem estas peças de teatro da Cortesão. Não somos, evidentemente, as únicas, mas é um exemplo do desconhecimento que se abate sobre este grande homem. Não há praticamente bibliografia sobre o Jaime Cortesão. Os raros estudos que há, temos este do Alfredo Ribeiro dos Santos, com o prefácio de Mário Soares, Jaime Cortesão, um dos grandes de Portugal. Eu risco dizer que é o maior no século XX. É discutível, é controverso, mas é seguramente um dos grandes de Portugal, um dos maiores. E o Jaime Cortesão é uma figura marcante da Primeira Guerra Mundial, nos diz respeito enquanto país, porque é um ator dessa guerra, quer como político, quer como militar. E ainda assim, ainda aqui como militar, de uma forma muito particular, porque é médico e vai atuar como médico nessa guerra. Ele deixou-nos um testemunho impressionante, é um documento dos mais importantes que temos sobre a Primeira Grande Guerra, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista literário, As Memórias da Grande Guerra, é uma edição da Renascença Portuguesa, de 1919. É um livro que está hoje esgotado, creio que teve uma reedição no âmbito daquelas obras que saíram na Portugal e na Brasília, na editora Brasília, Portugália, mas ainda não foi reeditado nas obras que estão a sair na Casa da Moeda, que aliás têm estado muito paradas. Esperemos que agora, com esta comemoração das efemérides, que ele venha a ser reeditado. Bom, eu vou ser muito breve, até porque o António Castro Carvalho já referiu muito daquilo que eu iria referir. Muito do que está neste livro já foi por ele referido. Assinalar só aqui alguns pontos. O Jaime Cortesão, antes de mais, é importante perceber a vida deste homem. Este homem nasceu em 1884 e vem a morrer em 1960, por sinal, no dia da Batalha de Aljubarrota, que é considerado o facto mais importante da história de Portugal. O destino quis assim, quis que ele morresse nesse dia, 14 de agosto de 1960. Portanto, ele viveu 76 anos. Se descontarmos os primeiros 16 anos, considerarmos que ele atingiu a idade adulta, 16 anos, 8 anos, ele viveu metade da sua vida adulta no exílio. Isto é rigorosamente assim. Passou por 4 prisões. Foi preso na véspera de 5 de outubro, foi preso quando regressa da Grande Guerra, já lá vamos, foi preso em 1940, quando se vê forçado a abandonar a França por causa do avanço das tropas nazis, e portanto chegar a Portugal e é preso, juntamente com o Bernardo Machado, e depois volta a ser preso em 1957, se a memória não me traiçoa, ou em 58, pouco tempo depois de regressar do exílio, não, do banimento, ele foi banido para o Brasil. Portanto, é um homem cuja vida dele dava um romance, um grande romance, dava um desses filmes Hollywood, não sei como é que os americanos ainda não o descobriram. É um homem que é vítima depois da Guerra de Espanha. A Guerra de Espanha obriga, quando ele está exilado em Espanha, obriga a ir para a França, e depois é vítima da Segunda Guerra Mundial, o avanço das tropas nazis obriga para Portugal. Portanto, é um homem que sente constantemente o chão a fugir debaixo dos pés. A vida dele é, de facto, uma vida constantemente dramática. Depois está no Brasil de 40 até 57 exilado. Bom, no que respeita a esta Primeira Grande Guerra, que é também a Primeira Grande Guerra dele, ele era diretor da Vida Portuguesa, que é o boletim da Renascença Portuguesa, dos quais era o diretor da área. A Vida Portuguesa era uma publicação, era um boletim, era mais vocacionado para as questões económicas, sociais, educativas, e a área, digamos, as questões culturais, literárias, artísticas e filosóficas. Portanto, estes dois homens eram os responsáveis, na primeira fase da Renascença Portuguesa, por estas publicações. E é nestas publicações que nós vamos encontrar as posições que o António Castro Carvalho já referiu da Renascença Portuguesa quanto à Grande Guerra. O primeiro sinal é dado logo em setembro de 14, no número 29 da Vida Portuguesa, e o Jaime Cortesão assina um artigo em que esclarece a posição da Renascença Portuguesa, de apoio à causa aliada, quer porque os ingleses eram nossos aliados, são nossos aliados, quer porque temos vínculos espirituais comuns com a França,
esse elemento que já aqui foi referido, a latinidade. Depois, em dezembro de 14, surge a ideia da criação de uma sociedade de instrução militar. Não será daí o facto de alguma forma, já estarmos então em guerra com a Alemanha, uma vez que já tinha havido um ataque primeiro em Moçambique e depois em Angola, e, portanto, ainda que não tivesse havido uma declaração formal de guerra da Alemanha a Portugal, já havia um início de conflito. E depois, com a entrada de Portugal na guerra, em março de 16, a revista Águia, no número triplo, 52-54, de abril a junho de 16, publica um número especial dedicado a Portugal e à Grande Guerra, Portugal e Guerra, e aí encontramos um poema do Jaime Produção, que é um poema de incitação patriótica dentro desse contexto de exaltação. E depois, há pouco tempo depois, a saída do folheto marcante, a Cartilha do Povo, então foram publicados dois números. É um folheto escrito por Jaime Produção, agora mencionado por ele, e visa sobretudo a preparação mental dos soldados. Que vêm a ser vendidos, são tirados 100 mil exemplares, vêm a ser vendidos a baixo preço ao Ministério da Guerra. Há três personagens, através dos quais estabelece um diálogo: o José Covino, o seu filho João Portugal e o Manuel Solano. Bom, muito sinteticamente, a Renascença Portuguesa, já foi dito pelo António Castro Carvalho, mas só aqui para assentarmos uma vez. A Renascença Portuguesa tem uma posição de defesa civilizacional, valores como a liberdade e a justiça. E evolui rapidamente uma posição de solidariedade com uma posição pró-intervencionista, à medida que os acontecimentos vão desenrolando. Por outro lado, parece-me, esta é uma leitura que agora se me começa a suscitar, parece-me que homens como o Teixeira de Pascoais e o Jaime Produção viram na guerra, e aqui há uma ingenuidade, e ingenuidade quer também dizer pureza, há uma certa ingenuidade, viram na guerra uma oportunidade de despertar a consciência nacional, de nós nos tomarmos de brilho. Nós, vamos à arte de ser português de 1915 por Teixeira de Pascoais, e a ideia fundamental que lá encontramos é a ideia de sacrifício, a lei do sacrifício. A família deve sacrificar-se à pátria e a pátria deve sacrificar-se à humanidade. O António falava há pouco uma certa ideia de humanidade que tinha desaparecido para a guerra, e é precisamente a preservação dessa ideia de humanidade pela qual se bate a Renascença Portuguesa, pela qual se batem estes homens quando defendem a entrada de Portugal na guerra e promovem toda esta ação de exaltação coletiva, de educação. O esforço que estava a ser feito pelas universidades populares é reorientado no sentido da instrução para a guerra, da defesa da guerra. E, portanto, há um sentido de propaganda muito forte, que, aliás, mais tarde o Jaime Produção vem a batalhar muito por isso junto dos governos republicanos. Bom, há aqui um ponto que me parece muito importante e que acho que devemos refletir sobre ele, independentemente de juízos de valor sobre se deveríamos ou não ter entrado na guerra, porque eu não pretendo fazer esses juízos de valores. Há uma coisa que tem que ser dita. A posição da Renascença Portuguesa mostra que nunca a poderemos acusar de um nacionalismo estreito e isolacionista. Esta posição de exaltação dos valores da latinidade, da França, da Bélgica, de exaltação e elogio da Inglaterra, passados 20 anos, pouco mais, sobre o ultimato, não é? Que está na gênese da própria Renascença Portuguesa. A Renascença Portuguesa não pode ser acusada disso. Essa ideia que às vezes se forma e depois se projeta sobre a própria Revolução Portuguesa, que nos sucede, tem que ser vista à luz destes elementos. Quem de facto promove o nacionalismo estreito e isolacionista foi quem nos salvou, entre aspas, da Segunda Guerra Mundial. Isto é um ponto que eu gostava de fazer, que eu acho que deve ser indicado. Bom, qual é que é o papel do Jaime Produção neste momento? Antes de mais, político. O Jaime Produção, a seguir à ditadura a queda da ditadura do Primeiro de Castro, ele está envolvido muito ativamente no discurso dessa ditadura, que era uma ditadura de gênese militar, que no fundo pretendia que Portugal não interviesse na guerra. O Jaime Produção vem a ser eleito deputado do Partido Democrático em 13 de junho de 1915 e enquanto deputado vai-se bater nomeadamente na Câmara dos Deputados pela nossa participação na Grande Guerra e mantendo posições do ponto de vista moral de grande beleza e de grande revolução. Ele insurge, por exemplo, quanto à possibilidade de alguns remirem, entre outros, o dinheiro que precisam, portanto, se poderem isentar e eximir ao cumprimento do serviço militar,
Considerem sustentável que os próprios deputados tenham a imunidade desse ponto de vista, e então dá o exemplo, e alista-se como voluntário, um desses voluntários que António referiu. Escreve uma carta ao Ministro da Guerra, ao General Matos, e diz que eu quero ir para a frente. Entretanto, e agora vamos falar do Afonso Costa um pouco, em 6 de março de 1916, nós entramos na guerra, declaramos guerra, pouco tempo depois, poucos dias depois, surge o governo da União Sagrada. O governo da União Sagrada congregava evolucionistas e democratas. Era presidido pelo António José de Almeida, mas as figuras mais importantes desse governo eram democráticos. O Afonso Costa, nas finanças, os democráticos tinham também os Ministérios da Guerra e dos Negócios Sociais. Portanto, o poder, de facto, estava nas mãos do Partido Democrático, que era o partido radical, o partido matricial do ponto de vista da instauração do regime da República. Os unionistas e os socialistas não participavam do governo, mas na fase inicial, pelo menos, não tiveram de acordo. Este governo vai durar pouco mais de um ano e, bem ou mal, consegue preparar a entrada e concretizar a entrada de Portugal na guerra. Mas, em 20 de abril de 1917, no ano em que a produção acabará por partir para a Flandres, este governo termina e surge, por ironia, no dia 25 de abril de 1917, o terceiro governo do Afonso Costa, que é um governo partidário, de base estritamente partidária, já não conta com a participação dos evolucionistas, do Partido António José de Almeida, e é um governo que vai. O cortesão critica neste livro, nos Memórias de Ninguém, critica a debilidade de parte do governo, ao ministro Sr. Cardoso, e critica, sobretudo, a falta de atenção do Afonso Costa àquilo que se passa, às misérias que há de baixo, como diz a produção. O Afonso Costa está estritamente preocupado com o esforço de guerra e com a sua sobrevivência política. Isso leva a que o Jaime Cortesão e muitos outros deputados se reúnam e concertem uma moção, e eu aqui estou a abreviar muito o que queria dizer, concertam uma moção em que aconselharam ao Afonso Costa, ao Primeiro-Ministro, o Presidente do Conselho de Ministros, que elegisse um governo, formasse um governo nacional, aberto às oposições, inclusivamente admitindo a presença de um católico que não pusesse em causa a República. O Afonso Costa percebe-se que está em curso, convoca uma reunião do grupo parlamentar, e eu vou ler só as últimas linhas, não vou ler já o texto todo, mas vale a pena ler estas 4 ou 5 linhas, porque ilustra muito o caráter deste homem, do Afonso Costa, e também ilustra o caráter do Jaime Cortesão, por contraste. Bom, o Afonso Costa consegue, os seus dons de tribuno e de causaído, consegue desbaratar todas aquelas intenções que eram as dos deputados que tinham subscrito a moção, e então diz assim: Cortesão. E era de ver o vencedor, Afonso Costa, radiando alegria triunfante, abraços, cumprimentos, sorrisos, e ao cortar a sala, ele para na minha frente, pôs-a na mão no ombro e sai, na efusão da vitória, a modos de balanço final. Este é o mais ingênuo. Juízo profundo, excluído, é lá e tenta, com as molas próprias, compor a engrenagem da máquina inteira. Eu volto, agora diz a produção. Agradeço-te do coração, não podia dizer-me palavra mais lisonjeira. Em verdade vos digo, isto é já a produção a dizer aos leitores, alguma razão lhe dou. Oxalá ele não venha também a dar. Bom, o que é facto é que, e agora vou abreviar ainda mais, o Jaime Cortesão, após um tirocínio da medicina, porque ele era médico, era formado em medicina, talvez desde o início de 1912, não praticava, em relação ao ensino da história e da literatura portuguesa do Sr. Rodrigues de Freitas, no Porto. Após um curto tirocínio de meses no Hospital de Lisboa, em agosto de 1917, vai para a Flandres como voluntário, é enviado para a retaguarda, homem de ação, homem corajoso como era, fica entediado e pede para o enviarem para a frente de combate, então vai para o regimento, para o Batalhão de Infantaria 23, precisamente comandado pelo André Verdun, vai para Neves-Chapelle, onde em 1915 tinha havido uma das poucas, até então, das poucas grandes batalhas desta guerra, onde a cidade de Neves-Chapelle, a localidade de Neves-Chapelle é arrasada e a única